Paciente oncológico com recusa a remover aparelho ortodôntico. Até que ponto é perigoso a manutenção deste em boca? Muito bem, Mônica, excelente pergunta. E olha só, essa é uma pergunta nova pra mim, tá? Nunca recebi essa pergunta, muito legal, obrigada. Vamos lá então. Primeiro ponto que você tem que entender em relação a paciente oncológico. Então, imagino que você recebeu esse paciente, tem aparelho ortodôntico, tá fazendo tratamento oncológico, ok? E ele não quer tirar o aparelho. Não quer tirar o aparelho, beleza. E aí, Pamela, posso deixar o aparelho lá? Qual que eu, né? Tem perigo? Mônica, vamos por partes. Primeira coisa que você tem que responder, não exatamente pra mim, se você quiser colocar aqui no nosso chat, beleza? Mas a primeira coisa que você tem que responder é o seguinte: qual é o câncer que esse paciente tem? Qual que é o câncer que ele tem? Ele tem um câncer de pulmão, ele tem um câncer de próstata, ele tem um câncer coloretal, ele tem um câncer de intestino, são os mais comuns em homens, né? Não sei se é um homem ou se é uma mulher, mas câncer de mama, câncer de colo de útero. Qual que é o câncer? Não, Pamela, a Mônica falou assim, leucemia. Perfeito. Valeu, Mônica, valeu. Então aqui a gente já tem um outro caso, já vou mudar. Já vou mudar. Mas ó, só pra finalizar pra galera que tá perdida aí. O que acontece? Se esse fosse um paciente câncer cabeça e pescoço, a chance desse paciente ter complicações orais, mucosite, xerostomia, síndrome da ardência bucal, trismo, enfim, N, são vários, tá? É muito maior, muito maior do que se for um paciente com câncer de pele, um paciente câncer de estômago, de pulmão, tá? Então, quando é um câncer de cabeça e pescoço, o paciente vai ter que passar por cirurgia, às vezes o paciente vai ter que fazer radioterapia de cabeça e pescoço, mais quimioterapia. Então, assim, com certeza ele ficar com o aparelho ortodôntico não é que é proibido, mas o paciente vai começar a desenvolver várias alterações orais, né? Ele não vai conseguir ficar com o aparelho. O aparelho só vai causar mais trauma, então deve ser removido, ok? Naturalmente vai se remover, né? O paciente não vai dar conta de ficar. Tudo bem? Agora, se ele tiver câncer em uma outra região e a quimioterapia que ele for fazer ou a radioterapia que ele for fazer, não vai ser já na região de cabeça e pescoço, a rádio, né? E a quimioterapia que ele fizer não levar a alterações orais, não tem problema ele tirar o aparelho, tá? Então, já tive paciente oncológico que manteve o aparelho. Mas por que conseguimos manter o aparelho? E essa decisão é muito do acompanhamento do dentista com o paciente, né? Pô, o paciente tá tudo bem. Não teve dor oral, não teve xerostomia, não teve mucosite. Pô, ele ficou com a imunidade baixa, é verdade. Teve uma gengivite ali mais gritante? É verdade, teve uma gengivite mais gritante, Pamela. Ok, mas você consegue manter uma prevenção nesse paciente? Consegue manter ele mais próximo de você para você acompanhar ele durante o tratamento, né? Radioquimioterápico? Sim, sim, Pamela, consigo. Então, você consegue manter aí no tratamento ortodôntico, né? Se o paciente ele tá suportando bem o tratamento oncológico, então sim, a gente consegue manter o aparelho. Agora, você colocou aqui no chat pra gente, Pamela, ele tem leucemia. Ele tem leucemia. Bom, o tratamento da leucemia é bem mais grave. Por quê? Um dos principais tratamentos que o paciente vai fazer é quimioterapia. E é uma quimioterapia bem forte. Às vezes o paciente pode fazer MTX, por exemplo. É um medicamento, vamos pegar o MTX. Esse é um medicamento que ele leva a mielossupressão. O que vai acontecer? Esse paciente ele vai entrar num quadro de anemia, de imunidade baixa e de baixa de plaqueta. Todas as células sanguíneas dele vão, despencar. Mielossupressão. Então, um dos tratamentos de leucemia é feito dessa forma, né? Nesses quadros de mielossupressão, a gente vai ter um paciente que mais facilmente vai ter uma gengivite, uma gengivorragia. Mas, Mônica, não necessariamente ele vai ter alterações orais que justifiquem remover o aparelho ortodôntico. Então, assim, essa decisão é sua e com o paciente.
você, imagino que você seja ortodontista, né? Acompanhando o teu paciente. Ele vai todo mês contigo aí, né? Então, se você está acompanhando ele, acompanhe como estará a boca desse paciente. Se você está vendo que esse paciente com leucemia não está fazendo uma boa higiene oral, a imunidade dele está caindo, ele pode ter uma gengivorragia, por exemplo, né? Tá entrando num quadro de pancitopenia. O que é isso? Quando todas as células sanguíneas diminuem drasticamente, tá? É bem característico do paciente com leucemia, né? Imunidade baixa, plaqueta baixa, tudo baixo, ok? Aí, se você, na tua avaliação, você vê que o paciente não tá fazendo uma higiene oral efetiva, de alguma forma o tratamento tá levando o paciente a ter estomatite, né? Estomatite não necessariamente é em decorrência do quimioterápico, tá? Estomatite pode ser em decorrência dessa mielossupressão, dessa pancitopenia. Todas as células sanguíneas do paciente estão diminuídas, né? Então, se você notar que o paciente começa a apresentar alterações orais, com certeza é indicado. Só que olha só, vou te ser bem sincera, não vai ser nem se preciso você pedir isso pro paciente. O paciente vai pedir pra você, tá? Mas ó, vou te dar um exemplo. Recentemente, uma colega minha dentista, o filho dela de 12 anos desenvolveu leucemia. Pergunta pra mim se ele teve alguma alteração oral. Não. Ele ficou bem. Ele ficou super bem. Ficou com a imunidade baixíssima, ficou com plaquetopenia, mas o que estava rolando ali? Como constantemente ele mantinha prevenção, fazia higienização correta, fio dental bonitinho, né? Ele tava prevenindo, tava com a saúde bucal em dia, ele não teve nenhuma complicação em decorrência. As complicações orais que a gente tem no paciente oncológico, paciente com leucemia, também estão relacionados com a higiene oral dele, com o cuidado dele. E se ele tá indo, esse teu paciente aí, tá indo no teu consultório todo mês, você tá acompanhando ele, tá fazendo ali uma profilaxia sempre antes de fazer a manutenção do aparelho, né? Tá fazendo prevenção constantemente. Ele não desenvolveu uma estomatite, ele não desenvolveu nenhuma alteração oral, ele tá bem, não tem por que você remover o aparelho. Pamela, e a movimentação ortodôntica? Né? O paciente tem leucemia, e a movimentação ortodôntica? Não tem evidência na literatura que a remodelação óssea desse paciente está comprometida. O que vai ficar comprometido durante um tratamento para leucemia é a resposta imunológica do paciente. Vai ser um paciente anêmico, um paciente de imunidade baixa, um paciente com risco de uma gengivorragia, sangramento gengival involuntário, né? Então, tá? Acompanha e ouve o teu paciente, vê como que ele tá. Né? Então, a manutenção, eu detesto esse nome para ortodontia, manutenção é terrível. O ortodontista não faz manutenção, o ortodontista faz tratamento, né? O seu tratamento só que é um tratamento parcelado. Então, no momento que ele voltar para o tratamento, né, para você fazer ativação, se ele estiver bem, né, oralmente falando, com uma boa higiene oral, não tem nenhuma contraindicação de você fazer ali a movimentação ortodôntica. Ai, Pam, mas aí, cara, veio uma orientação médica pra eu tirar o aparelho. Tira o aparelho. Acabou. Né? Mas se o paciente tá legal, não tem por que você tirar, tá bom? Ai, que bom que eu te ajudei. Super legal.